Olá, pessoal, e vamos à nossa parte 2 da aula de hoje, que são algumas dicas para aulas para turmas mistas ou para aulas online de música. Então, desde a pandemia, o pessoal, tem solicitado aí materiais ou jogos virtuais ou didáticos dos quais a gente possa trabalhar com faixa etária diversificada. Às vezes você tem um projeto aí na sua igreja, na sua comunidade, que oferece, a aula de música, mas tem a faixa etária misturada, tem criança misturado com adolescente, misturado às vezes com adulto. Então, o que eu posso fazer de interessante, como chamar a atenção desse público sem a aula ficar cansativa e necessariamente uma teoria, só teoria para eles. Então, eu falo que os jogos, independente da faixa etária, eles são muito bem-vindos, e são uma forma de memorização de conteúdo que faz, que pode tornar a aula muito mais interessante. Então, aqui a gente tem, acredito que muitos de vocês já conheçam, os jogos, que aí você tem a questão da memorização para a clave de sol, para a clave de fá, o nome das notas, tá, gente? É claro que isso vai depender da faixa etária. Por exemplo, tem jogos que exigem um pouco mais de manuseio da parte tecnológica e de agilidade para clicar. Outros já são mais simples, tá? Então vai depender muito, claro, da faixa etária. Então, esse aqui é legal porque ele vai puxando, aquelas notas e pergunta qual é o nome da nota que vem depois. Então, no processo de iniciação musical, é interessante porque você vai clicando e ele vai respondendo. Então, igual eu fiz ali proposital, se você responde errado, ele fala que tá incorreto, pede para você tentar novamente, até você ir puxando várias notas com a sua... com o seu vizinho, vamos falar assim, né? Antigamente a gente falava de vizinho, que vem antes, o que vem depois, e com isso realizar a memorização das notas. E com isso você tem também a variação. Você tem a clave de Fá. Esse aqui exige um pouco mais de agilidade, o uso da clave de Sol, tá? Para que vocês realizem, porque tem que clicar um pouco mais rápido, tá? Então, por exemplo, descubra qual é a nota indicada na pauta. Então, que nota que é essa? Ah lá, eu errei. Tá vendo? Então, não é só também saber qual é a nota. Também tem a questão aí da agilidade, tá? Que é interessante também. Porque aí você vai trabalhar a questão da memorização e outros pontos que você achar necessário ou as dificuldades que você tiver com a sua turma. Como eu disse anteriormente, se você tem uma turma mista, mesmo numa turma que não é mista, vai funcionar super bem, vai ser melhor ainda. Mas suponhamos que você tem uma turma mista aí num projeto da sua igreja, algum projeto da sua comunidade, é possível realizar um pouco, de revisão de conteúdo, ou até mesmo de dever, entra como um processo de memorização mesmo. E aí vocês vão experimentar, quem tiver interesse, os outros também, não vou fazer todos aqui não, tá? Esse jogo do maestro, ele é bem legal, porque além dessa questão do maestro, ele pode trabalhar também um pouco a questão do pulso, que é o que eu acho que muitas vezes os alunos apresentam um pouquinho de dificuldade, às vezes, trabalhar só com o metrônomo especificamente pode ficar um pouco desmotivador, para uma atividade que você queira fazer. A parte de coordenação motora também acaba sendo bem interessante, tá? É aí que você tem o treinamento auditivo, você tem teoria musical, tá vendo? Aí vocês vão escolher o que vocês precisam, tá? Esse aqui do maestro é interessante porque você vai treinar a questão, da regência, por exemplo, do compasso binário, do ternário, Vem essa questão também da coordenação motora e da noção de pulso, que às vezes a pessoa tem uma certa dificuldade. Então, ele mostra exatamente, o desenho que você tem e o tempo que você tem para cada compasso. Por exemplo, o binário, o ternário faz um desenho diferenciado, o quaternário já é outro desenho, certo?
Então, tudo isso você pode também estar trabalhando aí com os seus alunos e montando, né, atividades que sejam interessantes e que possam ajudar a memorizar um pouco mais o conteúdo, tá? Com relação, né, falando de maestro, falando de nota, a gente tem o Crazy Maestro no YouTube também, que dá uma opção também de iniciar o jogo e é um pouquinho... a plataforma é bem interessante, bem lúdica, assim, os desenhos são bem coloridos e é muito legal também, tá? Porque ele também passa de fase, assim como os jogos de videogame, e eles vão colocando o nome das notas ali e vai mudando o nível do jogo. Então, esse aqui, por exemplo, é o nível 2.2. Tá? Já mistura mais as notas. Alguns jogos vão ser, talvez, específicos de cada pessoa, né? Por exemplo, quem é da área do teclado, a outra pessoa necessita, às vezes, de um exercício de figuras musicais, né? Cada um vai puxar para aquilo que é mais interessante, duração de figuras, tem algumas dicas para campo harmônico. Vocês vão perceber que nem todo jogo é interessante, tem alguns que não são tão, mas aí tem que mexer e adequar de acordo com o que vocês acharem necessário. Tá? Tem esse aqui que mostra as partes da bateria, tem o piano, tem até um que é de flauta, tá? Esse aqui, por exemplo, é o treinamento das notas. Cada um vem com um objetivo específico que vocês vão colocar. Pode ser colocado no celular, pode ser baixado no computador, tá? Pode ser que o que eu coloque aqui amanhã já não esteja gratuito mais, a gente sabe que essas coisas de internet também vai mudando, tá? Me desculpem caso alguma coisa não esteja mais disponível gratuito. Tem também o Jan Studio, que é uma plataforma de mini estúdio, uma ferramenta de website que possui uma parte free e você pode criar vários acompanhamentos ou progressões harmônicas em diferentes ritmos e estilos. E além dos estilos, pode escolher sons de diversos instrumentos. A ferramenta aceita até 8 instrumentos simultâneos, tá? Mas não necessita de uma prévia instalação. Tem possibilidade de compartilhar criações musicais, é de fácil manuseio, só que não tem a possibilidade de salvar o acompanhamento no computador, você só consegue salvar no próprio site, tem esse porém. E eles ficam armazenados somente nesse site. E há também a desvantagem, para quem não está familiarizado com cifra, que não é possível criar melodias nessa ferramenta. Então, para criar, você vai necessitar de um teclado virtual ou de um instrumento virtual. E se houver necessidade, também pode utilizar um Cantabile ou uma outra ferramenta, como o Audacity, tá? Nós temos aqui a Hannelore, que é um jogo de ela chama de passatempos musicais, tá? Esse aqui é o livro do professor. Então, aqui eu peguei uma página que está falando sobre compassos, mas vocês vão ter exercícios de várias partes da teoria musical. E o interessante é que ela coloca de uma forma bem objetiva, os exercícios já estão todos montados e com as respostas para o professor. Então, para quem solicita de criatividade para exercícios e quer coisas diferenciadas, eu indico a Hannelore, tá? Ela tem livros de autoria de vários volumes, tá, gente? E também, um que eu gosto muito é o exercício de teoria musical, uma abordagem prática, inclusive para adultos, funciona muito bem, porque ele é um livro de exercício de teoria musical. Quem não quer ficar preso, às vezes, no Borromeo Med, que é um pouco de, né, uma coisa diferente, esse exercício de teoria musical é uma abordagem que foi idealizada a partir da experiência de autores como professores na área de teoria e percepção musical. E a proposta, né, é fornecer aos estudantes uma série de exercícios sobre diversos aspectos da teoria. E acompanha um CD com áudios, então tem as partes gravadas, ditados melódicos, por exemplo, ditados rítmicos prontos, que vocês podem utilizar o áudio, tá? E proporciona a relação direta entre a aprendizagem dos conceitos musicais e também da contextualização. Vale a pena, para quem não quiser ficar preso aí ao Borromeo Med e quiser algumas variantes, o exercício de teoria é bem interessante. E, como eu disse anteriormente, pode ser utilizado em qualquer faixa etária, inclusive para adultos. A Hannelore também, viu, gente? Mesmo sendo um exercício de jogos, tem propostas bem interessantes. Ela apresenta muitas propostas didáticas de harmonia também, de harmonização, de campo harmônico. Tem outros livros, além desse de teoria musical. Eu coloquei porque geralmente é o mais procurado, né? A pessoa quer exercícios prontos e com respostas, como que eu consigo? Então,
vale a pena dar uma olhada no site, conhecer um pouquinho quem está precisando de material diversificado, dá uma olhadinha na Hannelore. Tá joia? Bom, no mais, aqui foi só mesmo para dar uma diferenciação aí. Espero que alguns desses materiais possam ter sido útil para vocês. Um abraço e até a próxima. Vou pausar a gravação. Professora, boa noite. Boa noite. Eu fiz aquela tarefa que a senhora